Existem crimes que param um país inteiro. Durante dias, semanas, às vezes meses, eles dominam os jornais, os noticiários, as conversas nas ruas e nas redes sociais. As pessoas acompanham cada detalhe, cada atualização, cada promessa de justiça. Tudo parece caminhar para uma grande revelação. Até que, de repente, o silêncio toma conta. As manchetes desaparecem. As reportagens diminuem. O caso some. Como se nunca tivesse existido. No Brasil, isso acontece com mais frequência do que se imagina. Crimes brutais, chocantes, que geraram comoção nacional, mas que, por algum motivo, deixaram de ser notícia. Investigações que começaram com força total e terminaram em arquivos esquecidos. Famílias que passaram de protagonistas do noticiário a vozes ignoradas. Histórias reais que não foram resolvidas, apenas abandonadas. E quando um crime some dos jornais, ele não some da realidade. Ele continua existindo para quem perdeu alguém, para quem sabe que algo ficou sem resposta, para quem nunca aceitou a versão oficial. O esquecimento não é justiça. É apenas uma forma conveniente de encerrar algo que incomoda. O primeiro caso começou como muitos outros. Um crime violento, imagens fortes, entrevistas emocionadas, cobertura intensa. O Brasil parou para acompanhar. Durante semanas, cada detalhe era exibido exaustivamente. Especialistas opinavam, autoridades prometiam respostas rápidas, a imprensa pressionava. Mas conforme o tempo passava, as informações começaram a ficar confusas. Versões diferentes surgiram. Contradições apareceram. E então, pouco a pouco, a atenção diminuiu. As coletivas ficaram mais raras. As atualizações, mais curtas. Até que um dia, simplesmente não havia mais nada. Nenhuma prisão. Nenhuma conclusão definitiva. Apenas um inquérito inconclusivo e um caso que deixou de ser notícia. Não porque foi resolvido, mas porque deixou de ser interessante para o noticiário. Esse padrão se repete de forma assustadora. Crimes que envolvem violência extrema, suspeitas graves, falhas investigativas evidentes, mas que desaparecem quando começam a gerar perguntas demais. Quando a narrativa simples deixa de funcionar. Quando alguém percebe que a verdade talvez seja mais complexa e mais incômoda do que parecia no início. Em muitos desses casos, o que acontece não é uma falta de provas, mas uma mudança de foco. Outro crime surge. Outra tragédia ocupa espaço. O ciclo de notícias segue em frente. E aquilo que antes chocava o país inteiro se transforma em uma nota de rodapé, depois em nada. Mas para as famílias das vítimas, o tempo não apaga. Pelo contrário. Cada dia sem resposta é uma ferida aberta. Muitos relatam que, quando o caso some da mídia, é como se a vítima morresse uma segunda vez. Não há mais pressão. Não há mais cobrança. Não há mais interesse público. Apenas silêncio. Um dos crimes que mais exemplifica isso envolveu o desaparecimento de uma jovem em uma grande capital brasileira. As imagens dela foram exibidas em todos os canais. Seu rosto se tornou conhecido em todo o país. Pessoas se mobilizaram. Buscas foram feitas. Durante meses, parecia impossível que aquele caso fosse esquecido. Até que foi. Novas informações surgiram, mas eram sempre vagas. A polícia segue investigando. O caso segue em andamento. Nenhuma resposta concreta. Nenhuma linha clara de investigação. Até que, aos poucos, os jornais pararam de perguntar. As reportagens cessaram. O nome dela deixou de ser mencionado. Oficialmente, o caso nunca foi encerrado. Na prática, foi abandonado. Anos depois, um jornalista tentou retomar a história. Descobriu que várias pistas nunca foram aprofundadas. Que testemunhas não foram ouvidas novamente. Que imagens de câmeras desapareceram. Que laudos apresentavam inconsistências. A matéria nunca foi ao ar. O projeto foi engavetado. Mais uma vez, o silêncio venceu. Outro caso envolveu um crime cometido em plena luz do dia, em um local público.
Pessoas viram. Algumas filmaram. A repercussão foi imediata. O Brasil inteiro discutia o que havia acontecido. Mas, conforme a investigação avançava, começaram a surgir indícios de envolvimento de pessoas influentes. E então algo mudou. A cobertura passou a tratar o caso com cautela excessiva. Palavras foram suavizadas. Questionamentos desapareceram. Em pouco tempo, o crime deixou de ser destaque. O suspeito principal nunca foi julgado. O processo se arrastou até cair no esquecimento. Hoje, poucas pessoas lembram do nome da vítima. Quase ninguém lembra dos detalhes. Mas o crime continua sem solução. Há também os casos em que a mídia inicialmente cumpre seu papel, mas acaba se tornando parte do problema. Pressa por respostas gera conclusões precipitadas. Pessoas são expostas, acusadas, julgadas publicamente. Quando se percebe que a narrativa estava errada, a correção não recebe a mesma atenção que a acusação inicial. O caso some. O erro fica. A verdade nunca vem à tona. Em crimes assim, o silêncio não é acidental. Ele é construído. A falta de atualização cria a sensação de que não há mais nada a ser dito. O público se acostuma. O interesse diminui. E a ausência de respostas passa a ser tratada como algo normal. Mas não é normal. Quando um crime abala o Brasil, ele não deveria simplesmente desaparecer. Ele deveria ser investigado até o fim. Independentemente de quem esteja envolvido. Independentemente de quanto tempo leve. Mas isso raramente acontece. Existem crimes que somem porque não dão audiência. Outros porque são complexos demais. Alguns porque envolvem falhas graves do Estado. Outros porque atingem interesses poderosos. Em todos esses casos, o resultado é o mesmo, o esquecimento. E talvez o mais perturbador seja perceber que o esquecimento coletivo é rápido. Aquilo que ontem causava indignação hoje é substituído por outro choque. A memória se fragmenta. As histórias se perdem. Enquanto isso, famílias continuam esperando. Muitas nunca receberam sequer um pedido de desculpas. Outras ainda acreditam que, se o caso voltasse aos jornais, algo poderia mudar. Mas o espaço não volta. A atenção não retorna. O crime permanece onde foi deixado, fora do foco. Com o passar dos anos, esses casos se transformam em estatísticas. Em processos parados. Em caixas de arquivos em salas empoeiradas. A violência que chocou o país inteiro vira apenas um número. Um registro frio. Uma história mal contada. E é por isso que esses crimes são tão importantes de serem relembrados. Não para explorar dor, mas para questionar o esquecimento. Para lembrar que cada caso envolvia pessoas reais, vidas interrompidas, famílias destruídas. Para lembrar que a justiça não deveria depender de audiência. Quando um crime some dos jornais, ele não desaparece porque foi resolvido. Ele desaparece porque deixou de ser conveniente. Porque deixou de render cliques. Porque começou a gerar perguntas demais. Porque não se encaixava mais em uma narrativa simples. E talvez a pergunta mais incômoda seja essa: quantos crimes ainda estão sendo esquecidos agora mesmo? Quantos casos que hoje ocupam manchetes vão desaparecer nos próximos meses? Quantas histórias vão terminar sem respostas? O Brasil é um país acostumado a tragédias. Mas não deveria ser um país acostumado ao esquecimento. Cada crime que some dos jornais deixa um recado perigoso, que a memória é curta, que a pressão passa, que o silêncio vence. E enquanto isso continuar acontecendo, novas histórias vão se repetir. Novas vítimas vão surgir. Novas manchetes vão chocar. E, inevitavelmente, novos crimes vão sumir. Talvez o maior erro não seja esquecer, mas aceitar o esquecimento como algo normal. Se você lembra de algum crime que abalou o Brasil e depois simplesmente desapareceu da mídia, deixe seu comentário. Sua memória pode ser a única coisa impedindo que essa história seja enterrada de vez. Se inscreva no canal, deixe seu like, porque enquanto alguém se lembrar, essas histórias nunca estarão completamente apagadas.